Está cedo, né, irmão? Quem está abençoado ainda? Quem ainda quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Livro de Jonas. Tem Jonas aí, irmão? Ele não saiu daí não, está aí dentro aí da Bíblia aí. É um livro que é quase não pregado, mas está aí, né, irmão? Jonas, capítulo 3. Vamos tirar desse texto alguns princípios e ensinamentos para nós nessa noite. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu chego lá. Já está na caminho, né, irmão? À espera, né, irmão? Até meia-noite é domingo, né? Não, né? Lá em Israel já estamos no domingo já. Lá vira 6 horas, meu filho. Vira que hora? É meia-noite igual a nós, não, né? Vira 6. Por isso que a Bíblia fala, na viração de dia. Deus vinha falar com Adão, às 6 horas da tarde, a viração do dia. A noite, a dia vira para... Jesus falou assim, não são 12 horas o dia? Aí chegar a noite virou. Você entendeu ou não? Então vamos lá. Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida ou destruída. E os homens de Nínive creram em Deus. Podeis assentar. Fala amém. Fala glória a Deus. Vamos tirar alguns princípios para nós. Algum ensinamento para nós. Quando Jesus começou a pregar, como João Batista começou a pregar, como Pedro começou a pregar, a base da pregação deles era esta: arrependei-vos. Temos que voltar a pregar isso. Temos que voltar a falar isso. Porque Jesus falou, arrependei-vos. João Batista falou, Pedro continuou falando, arrependei-vos. O que é arrepender? Mudança de pensamentos, de direção, de atitude, de comportamento. É isso que a palavra de Deus quer fazer. É isso que a palavra de Deus requer de nós. Não é uma mudança de religião, é uma mudança de caráter, é uma mudança de vida, é uma mudança de pensamentos, é uma mudança interior, não exterior. Porque Jesus disse, limpai o interior, e todo o exterior será limpo. Então a palavra de Deus, como disse Paulo, ela é viva e eficaz. Ela vai aonde? Ela vai no coração, ela penetra, ela muda. Se ela entrar em você, ela transforma você. Se ela entrar em você, ela muda você. Porque a palavra de Deus é poderosa. Vamos aplaudir a ela. Não é a palavra de um homem, irmão. É
muito importante, porque Jesus preferiu, ele falou dessa palavra, como ele disse, para o seu povo que não estava crendo na pregação dele. Jesus disse: os ninivitas levantarão no juízo contra esta geração. Por quê? Porque eles creram na pregação de Jonas. E vós não crê na minha pregação. Está aqui, nesta noite, nesta hora, quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão, quem é maior do que Davi, quem é maior do que todos os profetas, o Filho do Deus vivo. E a pregação de Jesus é muito mais poderosa do que todas, e eles não criam. E Jesus tomou como exemplo este povo, para chamar a atenção do povo dele. E eu estou tomando pelo Espírito Santo também o exemplo desse povo para chamar a tua atenção. Porque era um povo que estava totalmente desviado no pecado. Mas Deus, irmão, é tão misericordioso que Ele sempre está dando uma oportunidade ao homem. Deus nunca foi do seu agrado julgar ou condenar o homem. Mas Deus é amor, mas é justiça. E como justiça, Ele tem que punir o pecado. Ou tu acha que Deus vai ficar contemplando o pecado até quando? Uma hora Ele vem para fazer justiça, para cobrar o seu e o meu pecado. Então, Deus podia simplesmente destruir Nínive, mas como Ele é um Deus misericordioso, como Deus espera que nós atendemos a tua palavra, aceitamos a tua palavra e mudamos os comportamentos, Ele dá uma chance a mim. Eu não vou falar de Jonas. Você viu que Jonas, como conhece a Deus, nem queria ir lá. Foi para Tarsis, Deus tratou com ele. E Deus queria dar oportunidade àquela cidade, que tinha mais de 12 mil habitantes. Deus está sempre dando oportunidade ao homem. Cada dia que você levanta, que você respira, que você está vivo, é uma oportunidade que Deus está te dando. Cada dia que você está no culto, ouvindo a palavra de Deus, é uma oportunidade que Deus está te dando. Que Deus é um Deus misericordioso, e o desejo dele é que ninguém pereça, mas que todos venham ser salvos. Fala glória a Deus. Mas a salvação não depende só dele, depende da resposta do homem. Porque Jesus veio ao mundo para salvar o mundo, mas vai depender de quem crê e quem aceita. Deus não pode forçar você a acreditar, forçar você a crer, forçar você a fazer alguma coisa. Não, você tem que desejar fazê-lo. Você tem que entender, obedecê-lo. Então Deus envia Jonas lá simplesmente para dar uma oportunidade, porque aquela cidade estava numa rota de destruição. Aquela cidade estava no caminho da destruição. E Deus queria mudar o caminho deles. Deus queria que eles entendessem e mudassem o seu caminho. Deus quer que você entenda também e mude o seu caminho. E mude o seu comportamento, muda a sua mente, e entenda a vontade dEle. Quem está entendendo, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Oh, maravilha. E então Jonas, em obediência a Deus, depois de Deus haver tratado com ele, você conhece a história? Deus fez com que o grande peixe lançasse ele na praia, e Deus ordenou para ele: Jonas, agora vai e prega a mensagem que eu te disse. Não é que você quer, não. É o que eu te disse, porque só Deus conhece a necessidade da igreja. Então
não posso pregar o que eu quero, é o que Deus me manda pregar. Então Jonas, em obediência, ele vai. E qual era a mensagem? A partir daqui a 40 anos, ou 40 dias, Nínive será destruída. O povo tudo depravado, todo pecado. Mas a Bíblia diz assim: os ninivitas creram em Deus. Quem estava pregando? Quem estava pregando? Quem estava falando? Mas quem eles creram? Então você tem que ver que não é um homem, é Deus falando com você através do homem. Porque muita gente, ele ouve a mensagem e pensa que é o homem que está falando. E ele não dá muita importância. Ele esquece que Deus usa um homem. Por isso que, às vezes, muita pessoa sai dali e ela é avisada de alguma coisa, como eu tenho avisado, de algo que vai vir sobre o Brasil. Não eu, mas eu estou só passando mensagem que eu recebi de alguém que está acima. E muita gente não dá importância porque não crê que essa mensagem vem de Deus. Não crê, então vai pegar ele de surpresa. Mas é interessante que Jesus falou dessa cidade, por quê? Porque eles ouviram a mensagem de Jonas, eles rapidamente creram e tomaram uma posição, tomaram uma atitude, fizeram alguma coisa. Eles não ficaram sentados esperando o dia da destruição chegar. Eles não ficaram, ou não pagaram para ver, como se diz hoje, eles não pagaram para ver. Eles creram na mensagem de Jonas. Eles não ficaram acomodados esperando acontecer, não. Eles tomaram uma posição. Eles tomaram o quê? Eles foram confrontados por Deus. Mensagem boa, mensagem verdadeira, é aquela que confronta você. É aquela que diz, toma um jeito na sua vida. Comporte de maneira correta, para que você seja abençoado. Aquela mensagem que diz que Deus é contigo, você não precisa mudar, esquece isso aí, que isso é falso profeta. Deus sempre vai te chamar à responsabilidade pela palavra dEle, para que você mude, seja transformado. Aí sim, Ele vai te abençoar. Aí sim, Ele vai abençoar a sua vida, porque Deus quer te abençoar de maneira que você não perca ela. Porque se Ele te abençoar da maneira que você está, tu vai sair dali e vai perder ela. E Deus não dá pérola aos porcos. Deus vai te transformar para depois te abençoar. Deus vai mudar você para depois te dar o que você quer. Deus vai te mostrar que não é da sua maneira, mas é da maneira dEle. Vamos aplaudir a Ele, irmão. Glória a Deus. Uma vez um colega, um motorista, eu trouxe ele até na igreja aqui, né? Vou falar o nome por volta de ética. Ele falou assim para mim: Deus está ouvindo a minha oração, eu sei que Deus vai ouvir a minha oração. E o Espírito Santo na hora já me deu uma palavra para ele. Ele falou: Deus me ouve a oração, eu sei que Deus me ouve. E eu falei para ele: eu sei também que Deus te ouve. Eu quero saber se você ouve Ele. Ele ficou calado. Ele ficou o quê? Eu quero saber se você ouve Ele. Se ouve, eu tenho certeza que o nosso Deus não é surdo. Mas eu quero saber se você ouve Ele. Ou se dá o surdo quando Ele te pede alguma coisa. Sua oração eu sei que Ele ouve. Porque você não está orando a um Deus surdo. É um Deus que fez o ouvido, que fez os olhos, que fez a boca. Se Ele fez isso tudo, Ele não vai ouvir? Mas o problema é se você está ouvindo Ele. Por isso que Jesus falava: quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito, você tem ouvido? Só faz essa pergunta para você. Você tem ouvido? Se você tem ouvido, o que você tem feito com o que você tem ouvido? Você ouviu? Ouvi, pastor. Então o que você fez com o que você ouviu?
Qual foi a mudança que trouxe para você? Porque se você mudou, eu tenho a certeza que você ouviu Deus. Se você não mudou, você nunca ouviu Deus. Você pensa que ouviu, mas você não ouviu, porque quem ouve Deus, a vida é transformada pela palavra dele, porque ele é poderoso, irmão. Então os ninivitas, quando creu, a palavra de Deus começou a agir naquela cidade de mais de 12 mil habitantes, e a palavra foi ecoando, chegou até o trono do rei. Todo mundo. E qual foi a atitude dele? Vamos ver no capítulo 4, no versículo 4. Não, no versículo 5. Homens de Nínive creram em Deus. Fala assim, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. A posição que eles tomaram. Tomaram o quê? E só foi isso? Só foi isso? Só jejum? Mas o quê? Humilhação, vestido de pano? E só foi isso? E o que eles fizeram mais? Hã? Mas o quê? Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação, fez o quê? Que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelha prove coisa alguma, nem se lhe dê pasto, e nem beba água, mas os homens, os animais estarão cobertos de pano de saco. E mais o quê? E clamarão fortemente a Deus. E mais o quê? Mais o quê? É essa parte que é principal. Se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Depois que eles ouviram a mensagem, eles se posicionaram na hora. Tu lembra aqui que Deus falou para Salomão? Falou para o povo dele: se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, falou para o povo dele, se converter o quê? Aí o que ele faz? Então eu ouvirei. Então fora isso ele não vai ouvir. Então eu dos céus perdoarei os seus e sararei a sua. Então não adianta, irmão, se você vem para a igreja e você não tem a disposição, a atitude de uma mudança, esquece. Esquece que Deus vai fazer alguma coisa. Se você não tem essa disposição de mudar, porque você não pode pensar que você deve servir a Deus da sua maneira, não, já está escrito como servir a Ele. Jesus veio aqui simplesmente para nos ensinar como servir a Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não tem outro caminho. Jesus disse: eu sou o que é caminho? Modo de viver. Se você não vive do modo que Jesus ensinou, você está fora do caminho. Se você não vive do modo que Jesus te ensinou, você está fora. Não pensa que você está na igreja e você está no caminho. Não, você está no caminho se você faz o que Jesus mandou. Se você ouve a palavra e o povo de Nínive, irmão, tomaram atitude na hora. Quem mandou eles fazer isso? Quem mandou? O Jonas mandou? Alguém mandou eles fazer isso? Quem fez
mandou eles ter essa atitude? Ninguém. Eles se posicionaram. Por quê? Porque eles ouviram a palavra e tomaram atitude e se posicionaram. É isso que Deus quer, irmão. Os olhos de Deus estão sobre essas pessoas que tremem diante da minha palavra. A gente fala, Jesus vem, mas para a pessoa parece que não vem nada. Ela continua do mesmo jeito. Ela se prepara. Se você vê, está vindo grande tempestade, não tem? Se você não se prepara, como é que você vai arrumar? Você tem que crer no que a Bíblia está falando, porque a Bíblia diz o que está vindo, irmão. Deus não está brincando, não. Deus é um Deus de seriedade com a sua palavra. Deus não está brincando com o aviso que Ele está dando, não. Se esse povo de Nínive não leva a sério o aviso de Deus, 40 dias depois ele não existia mais. Ele ia ser tudo destruído. Se eles não levam a sério o que Deus está falando através do servo dele, do profeta Jonas, todo mundo havia morrido. Ele não teria sido alguém que ia ser lembrado por Jesus. Ia ser uma história negativa. Ia ser uma história para nos ensinar hoje. Ia ser o povo que foi destruído. Mas aqui é um povo que foi salvo. Mas por quê, pastor? Porque eles tomaram uma atitude diante da palavra de Deus. Amém? Então Deus não queria, na verdade, destruir Nínive. Deus queria despertar eles, acordar eles para o caminho que eles estavam. Deus quer te iluminar, irmão. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terão a luz da vida. Um cego não pode guiar outro cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Jesus veio como luz para te ensinar o caminho certo, para que você não vá para o caminho da destruição, da maldição. Você não acaba mal. Começar, todo mundo começa. O importante é como vamos acabar, como vamos terminar. Ou você acha que vai ficar novinho para sempre? Uma hora você vai. E como que vai ser os seus últimos dias? A Bíblia nos alerta disso. Lembras do Senhor na sua juventude, antes que venham os maus? Então tem que lembrar. Tanta palavra de alerta, tanta palavra de aviso, tanta palavra de advertência de Deus, e muitas pessoas ignoram, jovens ignoram, famílias ignoram, avisos, alerta que Deus está mandando, Deus está falando. Para quê? Para que mude, saia daquele caminho, porque o perigo está iminente. O nosso Deus, Ele vê o amanhã. O amanhã pertence a Ele, por isso que Ele está falando, Nínive, a destruição vem e já está perto, daqui a 40 dias. Então eles deram um jeito, irmão. Eles tomaram uma atitude, eles tomaram uma posição, eles fizeram alguma coisa. E Deus do trono está esperando o que você vai fazer com a mensagem que você ouve. Com a mensagem que você ouve. Quantas mensagens que você ouviu, qual delas mudou você? Ou você vai ficar vendo mensagem 2024 toda, agora vai 2025 e continuar a mesma pessoa. Do mesmo jeitinho. Vivendo da mesma maneira. Não dando importância nenhuma para o que Deus está falando. Por quê? Porque se não há mudança é porque não deu importância. Porque se você não prioriza a sua vida espiritual, tu está correndo um risco tremendo. Se você não busca Deus em primeiro, você está num risco tremendo. Se você está mais preocupado com as coisas daqui, está arriscado você vir, Jesus vir, você ficar aqui. Porque é o aviso de Deus, Jesus vem. Jesus está vindo. Está vindo não, Ele vem, né, irmão? Você crê que os sinais estão aí? Quem
crê que os sinais estão falando? Deus fala pela natureza, Deus fala pela palavra, Deus está falando para a humanidade que está chegando a hora. O fim está próximo. É só olhar. Como nos dias de... Como que eram os dias de Noé? As pessoas só se tratavam das coisas da vida. Casava, dava em casamento, comprava, vendia. Coisas da vida. Mas ninguém está se preocupando com a vida E quando veio o dilúvio, pegou todo mundo. Pegou todo mundo. A Bíblia fala assim, parece que é Lucas, eles não perceberam. Até que o dilúvio veio e matou. Então tem muita gente, irmão. Eu não estou falando do mundo, não, porque o mundo está cego mesmo, estou falando de crente. Ele não está percebendo o que está acontecendo, não. Ele está achando tudo normal, tudo natural. Não, irmão. Algo eminente, inesperado está para acontecer. Não sei o dia nem a hora, mas que vai e vem. Esteja a voz preparado. Esteja a voz na fé. Busque a Deus. Jesus disse, orai para que sejam dignos de não passar por essas coisas e de estar em pé diante do Filho do Homem. Fala, glória a Deus. Então ora, irmão, e vê a responsabilidade que você tem com a sua casa, com a sua família e com você mesmo. Você não tem responsabilidade com você, com a sua casa, com o próximo, porque você é uma pessoa de Deus. Fala, glória a Jesus. Então esse povo nos ensina muita coisa, porque eles ouviram, creram e se posicionaram, fizeram alguma coisa. Tomaram uma posição de rever a vida deles e mudar. Aqui que o rei falou, e cada um de vocês, a ordem do rei, converta cada um dos seus maus caminhos. Pare o que vocês estão fazendo, das violências que há nas suas mãos. Quem sabe Deus não se arrepende e nós não perecemos. Para nós terminar sobre a hora, para nós terminar. Versículo 10 fala assim: Deus viu as obras dele. Fala assim, obra, fala mais forte, obra é a conclusão de um trabalho. Isso é obra. Deus está olhando isso. Quando Deus mandou as cartas para as 7 igrejas, o que Deus falou? Eu conheço as suas. Eu sei tudo que você faz. Eu sei tudo que você está praticando. Deus mandou para cada igreja uma carta dizendo, eu conheço. Então Deus sabe tudo que se passa na igreja Casa da Bênção de Santa Cruz. Deus sabe tudo que se passa em todas as igrejas. Deus é um Deus que sabe, conhece e Deus vê. E se você está firme, fica tranquilo, Deus está te vendo. Se você está buscando a Deus e não está acontecendo, fica tranquilo, Deus está te enxergando. E na hora certa, Ele vai agir. Na hora certa, Ele vai fazer alguma coisa. Na hora certa, Ele vai mudar a sua história. Agora, se você também não está fazendo, faça fazer. Olha o que eles fizeram. Rapidinho, eles tomaram uma posição de rever a vida espiritual. Proclamaram um jejum. O que é jejum? O que é o jejum? Jejum é você quebrar a carne. É você mortificar a carne. O jejum é para te tornar mais sensível às coisas de Deus. É para te tornar mais espiritual. É para você entender o que o Espírito diz. O jejum é para isso. E quantos crentes não jejuam? Quantos crentes não estão nem preocupados com isso? E orar então? Já pensou um crente que não ora? Ele sai de casa, já sai com a pão na mão, sem orar, sem nada, já vai trabalhar. Ele está correndo risco ou não está? Está ou não está? Porque ele é luz, ele era pelo menos para ser. Mas ele não está sendo. Ele está andando segundo o padrão do mundo.
Jesus não te chamou para andar segundo o padrão do mundo. Jesus te chamou para andar segundo o padrão da palavra dele. Não conformeis ou se maldeis com este mundo, mas Jesus falou assim, os gentis buscam estas coisas, mas vós não. Vós buscai primeiro o reino do céu, e essas coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe a sua necessidade. Deus não é um Deus que vai te deixar, que vai te abandonar. Deus conhece a sua necessidade. O que Ele quer é que você tenha entendimento e busque a Ele. Fala amém. Então esse povo buscou, irmão. Quando eles tomaram a prisão, jejuaram, clamaram fortemente a Deus e tomaram a decisão de quê? Mudar de caminho. Você pode sair daquela porta ali e falar, é mais uma mensagem, mas pode ser a mensagem. Pode ser mais uma ou pode ser a mensagem que transformou sua vida, que mudou a sua mente, que mudou você. Eu tenho orado a Deus a isso, para me dar mensagem assim. Porque uma mensagem só de Jonas mudou uma nação toda. Não foi 10, 20, 30, 40. Uma mensagem mudou aquela nação. Pedro, uma mensagem, 3.000 almas. Uma. 3.000 almas foram transformadas com uma mensagem. Você prega a vez o ano inteiro e a pessoa não é transformada. Isso é minha peleja em oração com Deus. Ensinar o ano inteiro e não haver nenhuma mudança. Não haver nenhuma mudança no comportamento daquela pessoa. Falei, o que está acontecendo? Onde está o problema? Por isso que eu vou entrar em oração, vou entrar em consagração, vou buscar Deus por isso. Se a mensagem de Deus não transforma, alguma coisa está errada. Ou está na pessoa, ou está em quem prega. Mas que ela tem que transformar, ela tem. Porque ela é poderosa. Ela é gloriosa. E ela tem que transformar você. Porque se ela transformar você, aguça os seus ouvidos, ela vai transformar a sua casa. Porque para mudar a sua casa, primeiro Deus tem que mudar você. Não pensa que Deus vai mudar lá sem antes mudar você, não. Deus vai mudar você, para depois mudar o que está à sua volta. Vamos aplaudir o Senhor. Fala glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso que Jesus falou, irmão, limpai-o inteiro. Para quê? Para que tudo que está à sua volta seja limpo. Davi, você quero minha família mudada, quero a minha família transformada. E você está? Você está transformado? Você está mudado? Então você quer mudança lá. Se você mesmo não mudou ainda. Começa por você. E Deus vai usar você para mudar os outros. Porque quando você vem à igreja, Deus trabalha em você. Quando você sai da igreja, Deus trabalha através de você. Está vendo? Deus te trouxe aqui para trabalhar em você. Para quando você chegar na sua casa, Ele trabalhar através de você. Por isso que Ele primeiro trata com você, para depois tratar com os outros. Fala amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele muda de dentro para osso seco. Como é que eles estavam? Mortos e secos. Como é que começou a transformação? Já ficaram corpos prontos? Começou da onde? Primeiro os ossos. Primeiro o quê? Osso fala da estrutura do corpo. O que mantém o seu corpo em pé é o osso. Primeiro Deus vai fortalecer a sua estrutura. Depois vem nervo, vem tendões. Depois vem carne, pele. Depois que tudo estava mudado, tudo estava restaurado, aí o Espírito Santo veio. Aí Deus agora pode soprar o Espírito, para que esses vivam e se tornem um grande exército.
Fala amém. Olha como é que esse Deus é maravilhoso. Então Deus quer mudar a sua igreja, Deus quer mudar o seu povo. Então Jesus falou, os nenivitas levantarão no juízo, porque creram na mensagem de Jonas. Crer o quê? Crer é tomar uma atitude. Crer é você receber a palavra e se posicionar por causa dela. Isso é crer. Você fala, eu creio, mas o que você está fazendo com o que você crê? Ou com o que você diz que crê? Você fala que crê, mas qual a atitude que você está tendo? Qual o comportamento que você está tendo naquele Jesus que você diz que crê nele? Porque a fé sem obra é morta. Não adianta eu falar que crê se eu não tenho minha vida transformada. Não adianta eu falar que crê se eu continuo a mesma pessoa. O que essa fé transformou eu? Como se ela não transformou eu, vai transformar alguém? Se ela não transforma você, vai transformar alguém que você falar? Não. Não se engane, não. Primeiro ela tem que mudar você, depois vai usar você para mudar as outras. Por isso que Deus quer curar você, para curar sua casa, curar sua família. Porque a gente tem, nós, né? A gente tem a síndrome de Adão. A síndrome de quem? De transferir responsabilidade para o outro. Não é assim? Aquela pessoa não vale nada e você está valendo agora. Transferir. Primeiro você tem que olhar você. Fala amém. Se o seu interior ficar limpo, por fora vai ficar. Nada vai te tirar da bênção, não. Porque você está transformada por Deus. Aí você vai vencer qualquer batalha aí fora. Você vai vencer qualquer peleja aí fora. Qualquer inimigo que levantar contra você, você vai vencer, porque você foi tocado pela palavra de Deus. Amém? Amém? Então esse povo nos deixa exemplo. E o que Deus fez? Deus fala assim, Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Mudaram de rota. Deus viu lá, não vou destruir mais. Aí mudaram. Mas não tomaram outra posição. Não é que Deus arrependeu, não. Deus voltou atrás do que ele disse. Mas por que ele voltou? Porque o povo voltou. Mas como é que está na tua mão? A ordem de Deus era destruição, mas como eles mudaram, como eles ouviram a palavra e tomaram uma posição, Deus falou, não, agora vou mudar. Vocês não vão ser destruídos, mas agora eu vou abençoar eles. Deus quer abençoar você, irmão. Mas Deus quer uma bênção permanente. Deus quer o quê? Não é uma bênção que você usa abençoado e voltar amanhã com a mesma coisa, não. Tem pessoa que recebe a bênção, mas chegou ali e perdeu. Não é isso não. Isso não é bênção, não. Isso é momento de emoção que você teve. Bênção de Deus, ela permanece. O que Deus dá, ninguém toma. Maria escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar dela. Ninguém tira. Ninguém tira. O que Deus te dá, ninguém tira. Se a palavra de Deus entrar em você, ninguém tira. Ninguém vai tirar ela mais. Se Deus mudar você, ninguém vai desfazer o que Deus fez. Por isso que ele disse, se pois o Filho vos libertar, completa. É livre de verdade. É de mentira, não. É uma pessoa que está livre hoje, amanhã está na mesma opressão de novo, não. Deus, quando faz uma obra, está feita. E ninguém pode desfazer o que ele fez. Você viu o povo lá em Israel? O povo lá no Egito? No milagre lá que Moisés fez com o cajado? Quem lembra dessa passagem? Moisés jogou o cajado no chão, não foi? Transformou em quê? Hein? Quem já viu esse filme, pelo menos? Transformou em quê? E o que os demônios fez também? A mesma coisa. Mas só que a diferença está onde?
O que Moisés fez, desfez o que eles fizeram. Mas ele não desfez o que Moisés fez. A vara de Moisés engoliu a deles. Acabou com a deles. E a de Moisés ficou lá. Que o que Deus faz, ninguém desfaz. Mas que Satanás faz, Deus desfaz. Então Deus vai desfazer tudo que o diabo fez. Para terminar, vamos falar com fé. Fala assim: para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer a obra do diabo. Ele vai desfazer hoje. Toma posse e vamos aplaudir o Senhor. Fica sobre os seus pés. O que você vai fazer com essa palavra? Ah, pastor, acho que eu vou jejuar mais para minha casa. Ah, pastor, acho que eu vou jejuar para mim mesmo. Ah, não sei. Vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer. Quem vai fazer? Eu tenho que ser o primeiro da lista. Senão eu vou ser um hipócrita pregando para vocês aqui. Mas eu sou o primeiro da lista. Eu vou fazer. Eu vou me posicionar. Agora eu pergunto, quem vai posicionar comigo? Levanta a mão para me ver, Deus está te vendo aí. Se for hipocrisia, Deus vai saber quando tu saiu para fora. Para saber se você vai realmente. Pastor, eu prometo, em nome de Jesus, que eu vou tomar uma atitude. Vai tomar mesmo? Então eu vou orar por você, Pai. Que o Espírito Santo venha dar graça ao teu filho. Venha dar graça à tua serva. Porque sem ti, Deus, nada podemos fazer. Então ajuda o teu filho. Ajuda a tua filha. Que vai posicionar, Pai. Porque eles vão lutar contra as trevas. E contra as trevas só o seu poder, Pai. Então dá poder, Espírito Santo. Dá graça àqueles que vão posicionar, que decidirem em seu coração isso, que vão lutar pela sua família, que vão lutar pelo seu lar, que vão lutar pelo seu casamento, que vão lutar por a sua vida própria. Não vai aceitar mais andar de cabeça baixa, não vai aceitar mais a humilhação das trevas, mas vai se levantar, Pai, como levantou Ana, Pai, como levantou teus servos. Como diz as Escrituras, da fraqueza tiraram força e puseram em fuga o exército dos inimigos. Pai, mesmo que eles sejam fracos, mas dessa fraqueza vai surgir uma força que vem de Deus para dar vitória para o teu filho. Eu não sei qual é a área, Pai, mas se for posicionar, seja com cada um, Pai, e que Satanás caia por terra. Que os demônios batam em retirada, que o diabo não venha influenciar nessa decisão, mas que seja o Espírito Santo conduzindo o teu filho em toda essa decisão, porque a vontade do Senhor é que todos sejam abençoados. Assim eu oro pela fé, em nome de Jesus. Levanta mais alto e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? Podeis assentar. Já vamos terminar.